estudantes! E aí, tudo bem com vocês? Tô super feliz de estar aqui novamente para mais uma aula incrível, para muita informação e muito conhecimento. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, nada melhor do que retomar aquele cuidado diário. Enquanto eu vou passando o álcool em gel aqui na minha mão, eu vou dar um tempinho para vocês lavarem a mão de vocês, tá bom? Vai lá que eu te espero aqui! Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Bom, agora a gente já pode começar. Eu trouxe aqui a minha cesta, que tem uma série de objetos que tem relação com a aula de hoje. Vamos ver se vocês conseguem compreender o que esses objetos têm a ver com a aula. Preste atenção. Eu tenho aqui, olha só, uma saia, tipo havaiana. Quem será que usa isso? Não sei. Continuando. Um martelo? Quem usa martelo, pessoal? Ah, o pai de vocês deve usar. O vô, o tio, a avó, a mãe, né? Continuando. Tenho aqui também, olha só, uma coroa. Quem será que usa coroa? Temos aqui também, olha só, uma capa. Mas não é uma capa qualquer não, ó. Uma capa lilás. Quem será que usa uma capa como essa? Vocês estão conseguindo imaginar sobre o que será nossa aula de hoje? Continuando, eu tenho aqui também, olha só, um sabre de luz. Já viram isso em algum lugar? Bom, tenho aqui também dragões. E aí? Mas dragão existe, professora? Continuando aqui, eu tenho um escudo. Quem será que usa esse escudo? E para que a gente usa um escudo? Bom, tenho também aqui um ursinho de pelúcia que lembra um monstro. E aí? Você já conseguiu saber por que esses objetos estão aqui? Se você aí de casa lembrou que esses objetos pertencem a alguns personagens de filme, você acertou. Mas o que esses personagens têm a ver com a nossa aula de hoje? Bom, eles fazem parte de filmes. E o filme tem tudo a ver com a aula. Sabe por quê? Bom, pare e pense comigo. Esses personagens eu encontro eles em filme. Mas se eu quero assistir um filme, onde é que eu vou para assistir? Ah, se você falou que você assiste em casa, na televisão, no celular, no tablet, realmente é verdade. Mas se esse filme é lançamento, ele é inédito, onde é que eu vou conseguir assistir ele? Se você aí de casa falou que é no cinema, ó, muito bem! E a aula de hoje é sobre cinemas de rua de Curitiba. Mas antes da gente conhecer a história do cinema no mundo, no Brasil e aqui em Curitiba, vamos aos materiais que utilizaremos na aula de hoje. Prestem atenção aqui. A gente vai precisar de fita adesiva, precisaremos de lápis de cor, canetinha, cola, folha sulfite, lápis de escrever e tesoura. Então, vou dar um tempo para vocês organizarem todo esse material enquanto eu dou uma organizada aqui na nossa sala de aula. Vai lá que eu te espero!
distraído, quando a gente fica mexendo no celular, a gente se distrai e o tempo voa, né? Sabe o que eu tava fazendo? Tava procurando um filme, que hoje à noite eu tô a fim de assistir um filme. Eu não sei vocês, mas essa época de quarentena fez eu criar alguns hábitos diferentes, coisas que eu não fazia antes. Agora eu criei o hábito de maratonar filmes, você acredita? Teve um dia que eu assisti 5 filmes de uma vez só. E você aí de casa, criou algum hábito diferente nesse período de quarentena? De repente, aprendeu a tocar um instrumento novo? Aprendeu a andar de bicicleta? Tá ajudando seus pais em alguma coisa nova, sua família? Ou até mesmo tá maratonando filmes, séries, desenhos? E aí, o que você tem feito de diferente? Bom, antes de começar o conteúdo de hoje, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Quando a gente vai ao cinema ou pensa em assistir um filme, eu não sei vocês aí de casa, mas eu logo penso em pipoca. Pipoca é quase que um sinônimo de cinema, não é mesmo? Mas você sabia que nem sempre tinha esse hábito de comer pipoca durante filmes? Porque antigamente, quando surgiu o cinema, ele foi criado pensando em algo luxuoso, onde as pessoas não iriam comer. Até porque os donos do cinema, eles achavam que se fosse comer algum tipo de alimento e até mesmo pipoca, iria sujar as poltronas, eles iriam ter um grande trabalho para limpar as salas de cinema, sem contar que ia ficar um cheiro naquela sala que talvez as pessoas não gostassem, né? Outra questão também é que eles achavam que as pessoas iam se distrair ao comer a pipoca e não iam prestar atenção no filme. Mas o tempo foi passando e lá na década de 20, uma mulher chamada Julia Bragg, de tanto que ela insistiu, ela conseguiu convencer um dono de cinema a deixar ela instalar o seu carrinho de pipoca no saguão do cinema e passar então a vender a pipoca. E vou contar para vocês, eles não imaginavam o quão bom ia ser essa ideia. As pessoas super curtiram ter essa opção de beliscar alguma coisa antes do filme, durante o filme. E aí eles acharam aquilo uma ideia legal e liberaram o saguão do cinema para outros ambulantes levarem o seu carrinho de pipoca e aí venderem a pipoca e dividirem o lucro com os proprietários do cinema. Só que daí eles foram percebendo que isso estava sendo muito bom, era uma ideia bacana. Então os donos do cinema resolveram comprar as suas próprias pipoqueiras e instalar ela no saguão dos cinemas. Olha só, legal, né? Mas olha aqui, continuando então a aula de hoje, que a gente já sabe como que surgiu o hábito da pipoca, eu tenho que contar para vocês que foi graças a esses irmãos aqui que o cinema teve um pontapé inicial. Eles são os irmãos Lumière. Sabe por quê? Porque eles inventaram esse equipamento aqui, que é o cinematógrafo. O que faz o cinematógrafo? O cinematógrafo, ele tira fotos de imagens, revela essas fotos e aí ele consegue projetar essa foto numa sequência muito rápida que faz com que gire, né, que aconteça o filme. Então, antigamente, os filmes, eles eram diferentes do que a gente está acostumado hoje. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um dos primeiros filmes a serem exibidos, que foi feito pelos irmãos Lumière no ano de 1896, que é A Chegada de um Trem à Estação de Ciotat. Então, em menos de 1 minuto, foi exibida essa sequência de imagens do trem chegando à estação e os passageiros descendo. E olha só, tem uma curiosidade para contar para vocês. Vocês acreditam que algumas pessoas, ao assistir então essa projeção de imagem, elas acabaram se assustando com o tamanho do trem, achando que o trem realmente estava chegando naquele local e queria atropelá-las? E aí elas saíram correndo lá para o final do salão. Olha só, é compreensível, né, pessoal? Eles não estavam acostumados com aquilo, era algo novo. E geralmente, quando é algo novo, nos causa uma certa estranheza, não é mesmo? Mas, continuando aqui a nossa história, o cinema de antigamente, muito diferente do que a gente está acostumado hoje,
Ele era produzido sem enredo, os filmes. Ou seja, no início ele não contava uma história, não tinha uma sequência. Era simplesmente a exibição de imagens de um fato que acontecia. Com a evolução e o passar do tempo, os filmes passaram a ter um enredo, a contar uma história. Mas naquela época, os filmes eles não tinham som. Vocês sabiam disso? Não tinha música, os personagens eles não dialogavam entre si, e esse período ficou conhecido como período mudo. Literalmente, não tinha som. E ele também era filme em preto e branco. Naquela época ele não era colorido. Pergunta aí em casa se de repente os seus avós, os seus pais, ao assistirem à televisão antigamente, já existia cor ou tudo que passava na televisão era preto e branco, igual ao cinema de antigamente. E naquela época do cinema mudo, destacou-se um ator, que é este homem aqui. Será que vocês sabem quem é? Já ouviram falar? Faz muito tempo. Mas esse ator, ele ficou muito conhecido por conta de um personagem que ele interpretava. Eu trouxe aqui para vocês algumas características que tinha esse personagem. Então, esse personagem aqui, pessoal, ele tinha o hábito de usar, olha só, um paletó. Paletó preto. Esse personagem também usava, olha só, uma gravata. E aí, usava um paletó, usava uma gravata. Ele também tinha cabelo curto. Então eu vou amarrar aqui meu cabelo para fazer de conta que meu cabelo é curto. Outra coisa que o meu personagem usava era um chapéu. E aí, vocês estão conseguindo reconhecer esse personagem? E ele tinha uma outra coisa muito característica dele. Só um pouquinho que eu vou buscar, peraí. Ele usava, tcharam, uma bengala. A bengala original desse personagem era feita de bambu. E o chapéu dele era feito de coco. E para finalizar, ele usava, olha só, um típico bigodinho. E aí? Será que vocês conseguem adivinhar quem ele é? Bom, se você acabou falando que ele é o Charlie Chaplin, você acertou. Olha só, a professora trouxe aqui a imagem dele, olha como ele era. Aqui, nessa imagem, a gente tem a interpretação, o figurino do personagem dele, que é chamado Carlitos. Carlitos, ele era um andarilho pobre, que passava por um monte de situações na rua. E aí ele usava essa roupa, que era maior do que ele, era um número maior do que ele. Olha lá o nome dele, Charlie. Ele se chama Charles Chaplin, mas também conhecido como Charlie Chaplin. E aí, nesse período, ele ficou muito famoso. O Charlie, ele nasceu na Inglaterra e ele já tem uma veia artística oriunda dos seus pais. Os seus pais, eles eram artistas. Quando o Charlie era pequeno, o seu pai e a sua mãe acabaram se separando e o Charlie foi morar com seus irmãos e a sua mãe. A mãe dele era uma atriz e cantora de musicais, e o Charlie sempre acompanhava a mãe durante os ensaios. Um determinado dia, quando o Charlie tinha mais ou menos 5 ou 6 anos, a mãe dele acabou passando mal e não conseguiu se apresentar num musical. O Charlie, de tanto que acompanhou a mãe dele nos ensaios, sabia de cor e salteado a coreografia, a música, e acreditem, ele acabou se apresentando no lugar da mãe dele, ainda criança. E foi um sucesso. Para vocês compreenderem, então, um pouquinho mais de como eram os filmes de antigamente, a professora trouxe para vocês um pequeno trecho de um filme estrelado por Charlie Chaplin. Vamos assistir?
E aí, gostaram? Perceberam a questão de não haver diálogo entre os personagens, a questão de ser preto e branco? Naquela época, a música ela já começava a fazer parte dos filmes. Mas aí eu te pergunto, será que sempre foi em cinema, em shopping, as salas de cinema? Será que antigamente, quando eles queriam assistir filme, eles iam até shoppings? Nananina não, olha só, antigamente os cinemas eles ficavam em prédios à beira da rua, ele era conhecido como cinema de rua, então eram prédios que tinham salas de exibições de cinema. Então o que acontece? Primeiro o cinema, o lançamento de filmes a serem exibidos publicamente aconteceu em Paris. Aí o tempo foi passando e anos mais tarde nós tivemos no Rio de Janeiro a primeira exibição pública de filmes. Só que o que acontece? Esses filmes, eles eram estrangeiros, ou seja, eles eram gravados no exterior. E aí eles enviavam esse filme para ele ser projetado aqui no Brasil. Mas sabe o que acontecia? É até uma curiosidade. Vocês já devem ter visto alguma imagem da tela de cinema branca e aquela cortina vermelha em volta. Vocês sabiam que antigamente isso não era decoração? Porque o que acontecia? Como os filmes eles eram filmados, né, no exterior, quando chegava e ia ser projetado nas telas aqui do Brasil, o filme acabava não ficando na tela cheia e sobrava 2 espaços brancos na lateral. E aí eles usavam essa cortina vermelha para esconder esse espaço. Olha só. E aí, mais um pouquinho de tempo passou e nós tivemos aqui a primeira exibição em Curitiba, neste local, que é o Teatro Auer, que posteriormente ficou conhecido como Cine Marabá. Nessa época ainda não existia as projeções brasileiras. Com o passar do tempo, começou-se então a gravar filmes brasileiros e anos mais tarde filmes curitibanos. Mas o enfoque dos filmes curitibanos era mais para a questão do turismo, de apresentar aquele local turístico e também gravar cenas importantes que aconteciam na cidade. O tempo foi passando e aí os cinemas começaram a tomar conta da rua, começou a virar entretenimento, as pessoas gostavam de ir, até porque ir ao cinema era muito mais do que assistir um filme, era considerado um evento, porque as pessoas colocavam as suas melhores roupas, elas iam lá para ver gente, para conversar, para comentar do filme, das expectativas antes do filme, comentar como é que foi o filme depois. Chegou uma época que em Curitiba tinham 15 cinemas de rua funcionando ao mesmo tempo. Olha essa imagem. Essa imagem, ela é o perímetro onde ficavam esses cinemas de rua. Cada filmadora representa um cinema de rua da cidade. Então era algo muito comum, muito popular. Esse daqui são alguns exemplos de cinemas de rua. Nós temos aqui o Cine Luz. O Cine Luz acabou sofrendo um incêndio. Aí, anos mais tarde, ele foi reformado e ficou em funcionamento até 2009. Nós temos o Cine Rivoli, o Cine Ópera, o Cine Plaza, o Cine Vitória. É até engraçado, no Cine Vitória, ele foi fazer o lançamento de um filme chamado Psicose, que é um filme internacional. E aí foi um grande evento, porque os atores desse filme vieram até Curitiba para assistir essa primeira exibição. E nossa, choveu de repórteres, jornalistas, fizeram até uma calçada da fama curitibana. Eles acabaram deixando a impressão da sua mão e o autógrafo do lado. Olha que legal. Tem também o Cine Arlequim. O Cine Arlequim, ele era um cinema temático, todo decorado no estilo colombiano. O Cine Lido, ele é aberto, existe até hoje em Curitiba. O Cine Palácio, o Cine Hits. Cine Hits sofreu muito com questões de alagamento, trocou de lugar várias vezes, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse cinema de rua aqui, o Cine Avenida. Ele não existe mais, mas o seu prédio, a sua edificação, ela existe e fica lá na Rua 15, perto da Praça Osório, da Rua das Flores. Vocês já devem ter visto esse prédio, porque no final do ano é lá que tem a apresentação de Natal do Coral das Crianças, sabe? Já viu na televisão? Enfim, vocês sabiam que esse foi o primeiro prédio construído especificamente para a projeção de filmes?
Olha só, nessa primeira imagem a gente consegue observar as pessoas lá fora, aguardando o horário, comprando ingressos na bilheteria. Na imagem do lado a gente tem ali a parte interna dessa sala de cinema, algo muito luxuoso, né? Com carpê vermelho, poltrona de veludo. E a elite curitibana assistir filme lá, tinha até camarote, observem na parte de cima. Outra curiosidade é que naquela época existia uma empresa que queria fazer a divulgação de uma fragrância, um cheirinho novo de um perfume. E aí eles foram até o cinema, perfumaram o cinema inteiro e distribuíram pedacinhos de algodão com o cheiro desse perfume. Então era lá que eles iam conseguir divulgar para um grande número de pessoas, né? Para que as pessoas se interessassem por aquele perfume. Enfim, continuando, no cinema antigamente também existia, olha só, o lanterninha. Você já viu falar? Literalmente era uma pessoa, um funcionário com uma lanterninha. E ele era responsável por fiscalizar as condutas impróprias, aquilo que não podia fazer dentro do cinema. Naquela época não podia nem colocar a mão no ombro da namorada, era considerado proibido e a pessoa podia ser até expulsa da sala de cinema. Veja só, atualmente a gente quase que não encontra esse profissional no cinema, né? Mas aí o tempo foi passando, as novas tecnologias foram surgindo e aqui o que começou a acontecer? As pessoas começaram então a parar de assistir os cinemas de rua e migraram para os shoppings, porque começou a questão da violência, fazer com que as pessoas tivessem medo de ficar à beira da rua aguardando a sessão e foram então começar a assistir os cinemas que estavam sendo lançados em shoppings. Em 1996, no Shopping Curitiba, inaugurou 6 salas de cinema. Depois, no Shopping Cristal, mais 5 salas de cinema. E por fim, que era chamado Shopping Plaza Show, que hoje é conhecido como Shopping Estação, foi inaugurado mais 10 salas de cinema. Com isso, as pessoas passaram a preferir assistir filmes no shopping do que à beira da rua. E aí os cinemas de rua foram fechando, seus prédios foram vendidos. Mas se você acha que essa tradição de cinemas de rua acabou e está extinto, você está enganado. Porque olha só, esse lugar incrível fica em Curitiba e foi inaugurado em março de 2019 e tem a intenção de trazer novamente a tradição dos cinemas de rua. Nesse cinema aqui, existem 2 salas que fazem homenagem a cinemas de rua, que era o Cine Hits e o Cine Luz. Que tal a gente assistir um vídeo e conhecer um pouquinho mais desse espaço? Vamos lá? Localizado no centro de Curitiba, nas esquinas das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcante, o Cine Passeio é um complexo cultural com uma área de 2.597 metros quadrados dedicado à linguagem audiovisual e que traz de volta a tradição dos cinemas de rua. No endereço onde atualmente é o Cine Passeio, Ildefonso Pereira Correia, mais conhecido como Barão do Cerro Azul, fundou a impressora paranaense no final do século XIX, ocupando esse espaço até meados de 1920. Na década de 30, foi construído no mesmo local o prédio que conhecemos hoje e que serviu de sede para os setores administrativos do Exército, funcionando até o final da década de 1990. Em 2010, o prédio histórico passou a ser propriedade do município e foi transferido para a Fundação Cultural de Curitiba, passando por uma grande revitalização que preservou as características externas do local. Dentro do prédio, podemos ver algumas partes originais da estrutura de alvenaria, como as divisões internas, além das portas e esquadrias, que foram recuperadas. Inaugurado em 27 de março de 2019, o Cine Passeio conta com salas de cinema, salas para cursos, palestras, projeções ao ar livre, cafeteria, além de ambientes que podem ser locados para reuniões, assistir filmes e séries. Logo na entrada, no térreo, encontramos o Cine Luz, que dispõe de 90 lugares e faz referência ao antigo cinema de rua de mesmo nome. Ainda no térreo, encontramos uma cafeteria que trabalha com produtos selecionados da região de Curitiba.
No segundo andar, há o Cine Hits, que também faz referência ao antigo cinema de rua, o Hits, e que antigamente ficava na rua 15 de novembro. Neste mesmo andar, também encontramos uma área para cursos. No terraço, além de um espaço para eventos, há uma imensa área aberta para exibições de filmes ao ar livre, um verdadeiro cinema a céu aberto. O espaço dá ao visitante a possibilidade de contemplar uma vista panorâmica do centro da cidade de Curitiba. Já no subsolo, encontramos o Estúdio Valêncio Xavier, um espaço dedicado a formações e que faz uma homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba, Valêncio Xavier. Também no subsolo, há a sala Passeio on Demand, que é uma sala de multimídias com acesso a diversos conteúdos digitais. E agora eu preparei aqui todo aquele material que eu pedi para vocês separarem para a gente fazer uma atividade super legal. Você pode fazer essa atividade com a sua família, com quem estiver aí na sua casa. Porque quando a gente assiste os filmes, os personagens, os atores, as atrizes, eles ensaiam muito para representar algum tipo de sentimento. E ele tem que passar essa emoção para o público que assiste. Então, uma cena muito triste, ou alegre, ou se tá bravo, as expressões faciais do ator vai mudar. Então, que tal a gente fazer um boneco das expressões faciais? O que a professora fez? Lá com a folha sulfite, ou pode fazer no papelão, na cartolina, o material que você tiver em casa. Desenha o contorno de um rosto. E aí, você faz tiras, e essas tiras você vai desenhar diferentes expressões. Olho e sobrancelha e boca, certo? Então, a gente vai encaixar aqui uma expressão, por exemplo. Vou pegar o meu boneco e vou encaixar essa expressão de olho com essa boca. Que sentimento ele está reproduzindo aqui? Tá triste, né? Mudando a expressão aqui, eu vou pegar este olho, esta boca, e aqui eu já tenho alguém, olha só, feliz. Que tal você fazer diversas expressões faciais e sair aí pela casa ensaiando? Bom, a nossa aula termina aqui, mas você pode continuar brincando em casa com a sua família, certo? Luz, câmera, ação! Até a próxima, pessoal!